RB no Catar. Bem-vindo, bem-vinda ao RB no Catar. Está no ar o podcast da Rádio Bandeirantes, que semanalmente fala de Copa do Mundo para todos vocês. Pelos canais digitais da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e pelas ondas do rádio também, para você que nos acompanha dentro do mundo dos esportes com o Fernandinho Fernandes todos os sábados, nas madrugadas, na reapresentação da Rádio Bandeirantes. Sempre muito bom ter a sua presença, a sua companhia. Tá chegando a hora, hein? Pouquinho mais de um mês para a bola rolar no Catar, para começar a Copa do Mundo, esse grande evento que nós vamos ter, levando mais uma vez a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, você que nos acompanha também no vídeo, tudo desse grande evento esportivo. E claro, com a expectativa cada vez maior sobre a seleção brasileira. A gente fica observando os adversários, vendo o desempenho do time do Brasil e a expectativa cresce porque o Brasil vai chegar com força para disputar essa Copa e tentar levantar o hexacampeonato. Então, sem perder tempo, vamos trazer a nossa equipe, vamos trazer o nosso time. Lembrando que hoje nós vamos analisar o grupo da seleção brasileira. Grupo G em análise hoje, aqui com o nosso time, com toda a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. Por falar em grupo de seleção brasileira, por falar no time do técnico Tite, o Alexandre Pretzel tem as informações da semana da seleção brasileira. E aí, Pretzel? Grande abraço, Capri, sempre um prazer imenso. É uma semana, claro, que está chegando perto da lista final de 55 nomes, lista final que tem que ser enviada à FIFA de maneira obrigatória no próximo dia 21. Então, na próxima sexta-feira, essa lista será enviada. Todos os treinadores têm que fazer isso. O Tite pensou em vazar essa lista, publicá-la, né? Mas foi convencido pelo restante da comissão técnica de que não seria legal você vazar essa lista antes do anúncio oficial dos 26 convocados. Uma particularidade que eu até estranhei. Você entrega essa lista de 55 nomes, óbvio que os 26 nomes que serão da lista oficial estarão entre esses 55, só que tem um detalhe: se você quiser fazer alguma substituição, necessariamente você não precisa usar alguém que está nessa lista de 55. Você pode trazer um jogador de fora. É isso. A FIFA deixou isso bem claro nas determinações para os treinadores. Eu achei até bem estranho, né? No caso, por exemplo, de um jogador machucado da lista dos 26, aí sim, com a determinação, com o diagnóstico da comissão médica, né? Junto com a comissão médica da FIFA, cada seleção pode fazer essa substituição. Então, dia 21 de outubro, Tite tem a obrigação, junto com os outros 31 treinadores, de entregar a lista de 55 nomes para a FIFA. Ponto. A lista oficial será divulgada, convocada pelo Tite, no dia 7 de novembro, provavelmente no evento na CBF com o nome dos 26. Lembrando, sobre os 26, Roberto Firmino, hein? Jogou muito bem pelo Liverpool contra o Rangers nessa semana, fez gol contra o Arsenal na Premier League e voltou a ganhar pontos com a comissão técnica. O Tite, junto com o César Sampaio, deu uma entrevista para emissoras da região Nordeste nessa semana e deixou claro que o Firmino está bem. Elogiou o trabalho do Roberto Firmino. César Sampaio, que também estava nessa entrevista, falou de Daniel Alves e praticamente pelo tom dele, colocou o Daniel Alves na Copa, dizendo que o Daniel, mesmo que não esteja jogando e se estiver bem fisicamente, é homem de confiança. Por quê? Porque esteve na Olimpíada, foi medalha de ouro e é um elo entre os velhos, os veteranos e os jovens da seleção. Tudo pela experiência que ele teve liderando o grupo na medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio. Então, pelo que disse o César Sampaio, para mim o Daniel Alves estará na lista dos 26, a não ser que ele seja incoerente com o que ele falou agora, na entrevista nessa semana. Vamos aguardar a lista final, mas segundo o Tite ainda existem indefinições. Martinelli é outro que está jogando muito, mas eu acredito que só para o próximo ciclo. Mas o Roberto Firmino voltou a entrar no radar pelas suas atuações individuais recentemente, meu caro Ricardo Caprati. Boa, Pretzel. Então é isso, olha, semanalmente as atualizações da seleção brasileira aqui no RB no Catar, mas diariamente você tem tudo isso na nossa programação. A gente apanha tudo aqui durante a semana para você não perder nenhum detalhe.
Tudo isso no RB no Catar semanalmente. Mas diariamente a gente tem a cobertura completa da seleção brasileira e da Copa do Mundo. E dos adversários da seleção também, com João Paulo Capelanes, que está de olho em quem hoje, hein, Capelanes? Foi na seleção camaronesa, porque eles passaram um verdadeiro mico. Foi um carão, uma vergonha em 2014 aqui na Copa do Brasil. E eu não falo só não dentro de campo apenas, fora de campo a mesma coisa. Dentro de campo, só para que a gente possa fazer aqui um resumão. Perdeu da seleção brasileira na fase de grupos 4-1, foi goleado pela Croácia 4-0 e perdeu do México por 1-0. E aí a seleção camaronesa fez um boicote dias antes da viagem aqui ao Brasil. O técnico à época, o Volker Fink, ele teve que intervir, conversou com os dirigentes da Federação Camaronesa na época, e esse boicote com todos os jogadores, incluindo Samuel Eto'o. Esse boicote aconteceu porque eles não receberam nenhuma parte dos R$230 mil aproximadamente na época que haviam sido prometidos por parte dos dirigentes da federação ao grupo de jogadores. E por que eu tô falando tudo isso aí, Capri? Queria rodar rapidamente duas imagens, só para que a gente pudesse lembrar. Os caras avacalharam. A Sue Eto'o, ex-jogador do Tottenham, do Everton, deu uma declaração ao The Guardian falando que não jogava por amor, e sim por dinheiro. E ele saiu na mão, literalmente falando, naquela partida contra a Croácia por 4-0 a derrota. E aí o Song também foi expulso naquele jogo, ex-jogador do Arsenal, e tomou 3 jogos de gancho. Por que eu falei sobre tudo isso aí? O Eto'o, maior jogador da história da seleção camaronesa, esteve no grupo, não jogou na Copa porque estava lesionado, mas viajou com a delegação. E hoje ele é o presidente da Federação Camaronesa de Futebol. Ele assumiu há 9 meses e em pouco tempo ele já conseguiu prolongar o seu mandato de 4 anos para 7 anos. 66 delegados votaram a favor, foi uma votação unânime porque de fato entendem que ele faz um ótimo trabalho nesse departamento. Em relação ao Samuel Eto'o, uma curiosidade, para não haver nenhum tipo de problema envolvendo jogadores, dirigentes e dinheiro, ele promete, apesar de não ter revelado ainda, a maior quantia para essa delegação antes da viagem. Todo mundo sabe que receber é bom, receber em dia é melhor e receber antecipadamente é ainda melhor. E isso deve acontecer se a seleção camaronesa vai conquistar alguma coisa nessa próxima fase da Copa do Mundo, nós não sabemos, mas que pelo menos a grana vai pingar antecipadamente e uma grana rechonchuda, Capri. Isso, segundo o próprio Samuel Eto'o, vai acontecer, Capri. Vamos ver se o dinheiro vai ser suficiente para mover essa seleção de Camarões, um grupo duro, difícil, esse grupo do Brasil. Já vamos analisar o grupo G, o grupo da seleção brasileira. Daqui a pouquinho nosso time analisando tudo do grupo G da Copa do Mundo. Mas agora é hora de informação das seleções campeãs do mundo. E tem informação importante chegando, hein? Seleção favorita à conquista do título vai derretendo também nesses dias que faltam para o início da Copa do Mundo. E o Lucas Herrero vai contar o que pra gente então, Herrero? Problemas e mais problemas da França, Ricardo Capriotti. Ótima tarde, ótima noite, ótimo dia a todo mundo que acompanha aqui o podcast RB no Catar. A gente já tinha falado sobre a possibilidade do Pogba ficar fora da Copa do Mundo, ele que tem uma lesão no joelho, e o Kanté estava fora desde agosto com um problema na coxa, voltou a sentir dores e, de acordo com o jornal L'Équipe da França, Kanté está fora da Copa do Mundo, portanto existe uma grande possibilidade da dupla titular de volantes da França não atuar no Catar em 2022. Kanté que só fez 2 partidas nessa temporada pela equipe do Chelsea e com isso vira uma grande dúvida, assim como Paul Pogba. Na Argentina, Messi voltou de um desconforto na panturrilha, vai estar em campo no final de semana pelo campeonato francês. Dybala tem uma lesão séria na perna esquerda, volta em até 6 semanas. Mourinho, técnico da Roma, está pessimista com relação à presença do Dybala na Copa do Mundo. Di Maria teve uma lesão leve na coxa direita, vai ficar por volta de 20 dias fora, volta no começo de novembro, então pode ser que o Di Maria, de 34 anos, esteja na Copa do Mundo. Mais lesões, agora na seleção inglesa. Como se não bastasse o problema na virilha do lateral direito Kyle Walker, que passou por uma cirurgia inclusive, agora o problema é com o também lateral direito Reece James. De acordo com o Daily Mail, a lesão que ele tem no joelho, que inclusive aconteceu nessa última semana, é mais grave do que o esperado. E ele pode ficar até 8 semanas fora, perdendo inclusive a Copa do Mundo. Se nenhum desses 2 atletas, se nem o Walker e o Reece James puderem atuar na Copa do Mundo, Trippier e Alexander-Arnold brigam por uma vaga. Alexander-Arnold, que é lateral do Liverpool, inclusive não vem sendo convocado pelo técnico Gareth Southgate. Pra gente encerrar falando de outro assunto sem ser lesão, Capri, a Alemanha definiu a premiação pro Catar. Para todos os jogadores, a premiação vai ser a mesma.
Cada atleta vai receber 400 mil euros se ganhar a Copa do Mundo. Ao todo, a premiação pode chegar a 700 mil euros por atleta, cerca aí de 3 milhões e 500 mil reais na atual cotação do euro. 50 mil euros só para passar para as oitavas de final, 100 mil euros para chegar às quartas de final e 150 mil euros avançando para a semifinal da Copa do Mundo. Na Espanha, as porcentagens também foram definidas, viu, Capri? Isso até a Copa de 2026. Antes, cada atleta recebia um valor diferente e isso gerava polêmica até mesmo durante as competições. Então a Espanha manteve o padrão da Alemanha. Os valores serão parecidos e a porcentagem vai ser parecida também para todos os atletas. Então a seleção espanhola, em conjunto com a Real Federação Espanhola, entraram nesse acordo para que os atletas recebam a mesma quantia e não tenham que brigar por premiação, brigar por bicho durante a Copa do Mundo. Capri. Valeu, mas eu se sou o Emir, o Sheik lá do Catar, eu ofereço uma premiação de 100 milhões de euros para cada jogador, 500 milhões de euros para cada jogador. Eles não vão ganhar a Copa mesmo, né? Pode oferecer o que quiser, pode prometer o que for. A seleção do Catar, com todo o respeito, é muito ruim. Eu assisti um jogo da seleção do Catar na minha ida em abril lá para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo e o time é muito ruim, não vai passar da primeira, só passa da primeira fase se houver ali uma combinação de resultados, algo que fuja muito do normal. Fora isso, o Catar não avança nem às oitavas de final da Copa. Mas o que é que a Isabelle Moraes vai nos contar hoje, hein? A Isa que fica de olho nas outras 22 seleções que disputam essa Copa do Mundo. Qual é a informação de hoje, hein, Isabelle? Oi, Capri, grande abraço a você, a quem nos acompanha. Eu quero começar destacando uma medida que interessa aos clubes de todos os atletas envolvidos na Copa do Mundo, que a FIFA deve pagar aos clubes e jogadores envolvidos na Copa do Mundo, deve pagar cerca de 10 mil dólares por jogador, isso daria cerca de 50 mil reais, incluindo não só os dias em que o atleta estará a serviço da sua seleção na Copa do Mundo no Catar, mas também o período de preparação oficial. A FIFA deve desembolsar aí cerca de R$1 bilhão só com essa medida, como eu disse, pagando aos clubes os seus atletas a serviço de suas seleções. Vale destacar que em muitas competições mundo afora, elas estarão paralisadas, né? Especialmente pela realização da Copa do Mundo, mas ainda assim vai cair uma graninha para os clubes. Uma outra informação sobre a seleção portuguesa e a dúvida do lateral português Nuno Mendes, do PSG, que sofreu uma lesão na coxa. Ele vai sendo avaliado, previsão de recuperação de 3 semanas a 1 mês. Se voltar, se cumprir de maneira otimista a previsão de recuperação, ele volta bem pertinho da Copa do Mundo. Lembrando que o técnico Fernando Santos já perdeu um atacante cortado. Pedro Neto, do Wolverhampton, está fora por lesão. Agora sobre a Dinamarca, semana atrás de semana a gente traz um protesto diferente da seleção dinamarquesa, né? Depois o pessoal pode voltar em outro episódio que eu destaquei sobre o uniforme monocromático da seleção dinamarquesa com a sua fornecedora Hummel, pela morte de trabalhadores durante as obras para a Copa do Mundo. E olha outra medida, eles não vão levar familiares dos jogadores para o Catar. E de acordo com o gerente de comunicações da Federação Dinamarquesa, não querem contribuir para gerar lucro para o Catar, por isso vão reduzir ao máximo o número de pessoas envolvidas com a seleção dinamarquesa. Seguem protestando por lá. E uma última informação na relação conflituosa entre Chile e Equador, todo fim de semana, né? Toda semana aqui de episódio eu trago uma atualização, porque de acordo com a agência de notícias Reuters, o Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, deve ouvir o Chile entre os dias 4 e 5 de novembro por aquela tentativa de tirar o Catar da Copa do Mundo e o Chile conseguir a vaga pela situação do Byron Castilho. A expectativa é de que até o dia 10 de novembro saia uma definição final, até porque dia 20 começa o Mundial e o Equador tá na estreia também com o Catar, né, Capri? É isso aí. Valeu, Isabelle Moraes, de olho em tudo o que acontece com as outras seleções desta Copa do Mundo. Vamos então falar do Grupo G da Copa, o grupo da seleção brasileira. Hoje uma análise aqui comigo, Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes, Lucas Herrero e a Isabelle Moraes. Daqui a pouquinho o nosso time também vai atualizar mais informações da Copa do Mundo. Pretzel, vamos lá então. Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões. Quem é que avança às oitavas de final aí, Pretzel? Bom, Caprote, tem algo semelhante a 18, nós teremos 2 adversários iguais. Em 18 a gente empatou com a Suíça na estreia 1-1. Ganhamos a Costa Rica 2-0 e depois ganhamos a Sérvia 2-0. Dos 3 jogos, o mais difícil para mim foi contra a Suíça. E contra a Sérvia não foi um jogo difícil. Agora, 4 anos depois, eu acho que a Sérvia melhorou. A Sérvia de 18 para 22 melhorou, assim como o Brasil, e a Suíça se manteve num bom nível. Não melhorou, mas se manteve num bom nível, mudou a comissão técnica e tal, mas a geração ela é boa, é praticamente a mesma. Então, Camarões eu vejo de fora, acho que vai perder os 3 jogos, ponto.
Então eu acho assim, ó, Brasil em primeiro, Sérvia em segundo. Vou apostar na Sérvia dessa vez, porque eu acho que a seleção melhorou tecnicamente. Acho que a Suíça não vai aguentar. Em 18 passamos em primeiro e a Suíça passou em segundo. Dessa vez eu acho que a Sérvia se classifica com a segunda posição. E eu tô com você nessa. Acho que a comissão técnica da seleção brasileira também está preocupada com a seleção da Sérvia, com a altura dos atacantes sérvios. Esse é um grande problema, não é? Porque a comissão técnica da seleção brasileira tem identificado. E acho que eu tô com você, a Sérvia evoluiu do ponto de vista técnico em relação à última Copa, apesar da boa seleção suíça, um ferrolho, né? Um ferrolho e uma boa geração, né? Uma boa geração. O futebol interno deles não é bom, mas os jogadores estão espalhados por grandes ligas da Europa e a geração tá indo para a quinta Copa consecutiva. Tem trabalho aí. Aí tem trabalho. É isso. Então eu também fico com o Brasil em primeiro, Sérvia em segundo. E para você, João Paulo Capelanes? Capri, eu vou com vocês dessa vez. O Brasil, pra mim, vence os 3 jogos com um pouco de dificuldade, porque é sempre aquele jogo de estreia, ansiedade, aquela coisa toda. Mas acho que o Brasil vence os 3 jogos, termina na primeira colocação na fase de grupos. E, sinceramente, a Suíça, por mais que haja de fato um trabalho, eu concordo, jogadores que atuam em ligas competitivas, sim, mas a Suíça é meio que inimiga do bom futebol, né? Inimiga do gol. Então, particularmente falando, eu acho que a Sérvia vai buscar mais o jogo, vai propor mais o jogo. Tem jogadores em destaque atuando no futebol europeu. Então, acho que é Brasil em primeiro, Sérvia em segunda, Suíça é bom, o chocolate e o relógio. Camarões, infelizmente, é o saco de pancadas. Tem umas vaquinhas lá que dão leite para fazer o chocolate, né? Tem umas vaquinhas boas lá também. O leite lá da Suíça é bom demais. E os bancos também. Os bancos também. Aí sim. Tem coisas boas na Suíça, muitas coisas boas na Suíça. Vamos lá então, Lucas Herrero, pra você, quem é que avança no grupo G, Herrero? Não tem moleza entre Brasil, Suíça e Sérvia. A seleção brasileira não fará 9 pontos, fará 7. Brasil passa em primeiro, Suíça passa em segundo. A Suíça, nessa última data FIFA, conseguiu vitórias importantes sobre Portugal e sobre Espanha. A Sérvia subiu da segunda divisão da Nations para a primeira divisão, enfrentando seleções de um nível menor, né, de uma expressão menor. Portanto, o Brasil passa em primeiro, a Sérvia passa em terceiro e a Suíça passa em segundo, mas a diferença de pontos entre o Suíça e Sérvia vai ser bem pequena. O Sérvia que tem um ataque Mitrovic e Vlahovic. Vai ser bem difícil para essas duas seleções definirem a segunda posição. O Brasil passa em primeiro, Capri. E para você, Isabelle Moraes, quem é que vai avançar em primeiro e em segundo no grupo G? Capri, acho que o Brasil passa em primeiro no grupo, mas eu vou com o Herrero, acho que a Suíça passa em segundo. A Suíça passou nas eliminatórias em primeiro, né, no seu grupo nas eliminatórias da Europa, no grupo que tinha a Itália, e fez uma campanha sólida para chegar até a Copa do Mundo. Vem de adversários, como ele destacou, fortes nessa temporada, tá uma crescente. Acho que a gente tem historicamente o ferrolho suíço, mas é uma equipe que consegue até propor o jogo também, não é só na defensiva. Eu acho que passa Brasil em primeiro, Suíça em segundo, Sérvia e depois Camarões. Nós tivemos então 3 votos para Brasil em primeiro, Sérvia em segundo, e 2 votos para Brasil em primeiro, Suíça em segundo. A gente vai conferir isso ao longo da Copa do Mundo, que está chegando. Você vai conferir tudo aqui com o nosso timaço, um grande time para levar a você todas as emoções da Copa. Vai ter Ulisses Costa, vai ter Cláudio Zaidan, vai ter o craque Neto, vai ter José Luiz da Atena, Rogério Assis, Pedro Martelli, todos os nossos comentaristas, Ronaldo Giovanelli, Marcos Assunção, timaço da Rádio Bandeirantes. Fernandinho Fernandes vai estar com a gente, Elia Júnior vai estar com a gente também. Que time, hein? Que time da Rádio Bandeirantes nessa grande cobertura do Mundial do Catar. E por falar em Cláudio Zaidan, ele está conosco hoje para mais uma vez trazer aquele aspecto um pouquinho diferente, que a gente amplia, sai das 4 linhas, sai das questões técnicas e táticas, e o Zaidan sempre amplia essa visão, uma análise apurada. E hoje você nos conta o que, hein, Zaidan? A história do futebol foi tolhida de um encontro que teria sido extraordinário na final da Copa de 1978. Circunstâncias impediram que naquela final entre a Argentina e a Holanda estivessem frente a frente se enfrentando Johan Cruyff e Diego Armando Maradona. Cruyff teve problemas com a Federação Holandesa. Ele só disputou uma Copa do Mundo, a de 74, e obviamente teria sido titularíssimo, capitão, líder em conteste, inclusive é óbvio do ponto de vista técnico, da seleção holandesa, também na Copa seguinte, também em 78. No entanto, essas desavenças com a federação acabaram levando o Cruyff a não aceitar a convocação. Ele não quis ir à Copa.
Maradona tinha 17 anos, só faria 18, alguns meses depois da Copa, em outubro de 78. E isso foi levado em consideração pelo Menotti para não levá-lo. Mas não porque ele dizia ou pensava, é muito jovem para disputar uma Copa do Mundo. O que ele pensou foi, Maradona é muito jovem para ter de enfrentar essa pressão gigantesca que pesa sobre a seleção argentina, que era basicamente uma exigência silenciosa publicamente, mas que entrava no ambiente da seleção. A pressão da ditadura militar argentina pelo título na Copa do Mundo, quase uma exigência. Menotti sabia disso, convivia com isso, tinha de lidar com isso e achava que seria peso demais para um garoto de 17 anos ter de suportar essa pressão. Conhecendo, claro, depois o temperamento, a personalidade de Maradona, ele teria driblado também essa pressão, mas na época não havia como saber. O fato é que o genial Maradona e o genial Cruyff, por motivos distintos, não se enfrentaram naquela grande decisão vencida pela Argentina. Insisto, a história do futebol foi tolhida de um encontro que teria sido fenomenal e memorável. Copa do Mundo, Bandeirantes. Aê, Manuel, é isso aí, Copa do Mundo na Bandeirantes, muito bom, é isso aí, boa, Manuel. E como Copa do Mundo é na Bandeirantes, a gente fica de olho nas seleções que podem surpreender, naqueles jogadores que vão chamar a atenção, aqueles craques que vão desfilar o talento pelos gramados catarianos. E quem tá de olho nisso é o Gustavo Soler. No programa de hoje vamos destacar jogadores dos grupos A e B e que podem brilhar como revelações no Qatar em 2022. Começando pelo grupo A, com Cody Gakpo. O holandês de 23 anos de idade atua como atacante e se destaca pela velocidade e qualidade técnica. Nesta temporada, Gakpo disputou 16 jogos, marcou 13 gols e deu 10 assistências até o momento da gravação. Pela Laranja Mecânica, são 9 partidas com 3 gols marcados e 2 assistências. Já no grupo B, o talento está nos pés de Phil Foden. Foden completou! Gol! Aos 22 anos de idade, o inglês já conquistou 4 títulos de Premier League. Na atual temporada, são 13 jogos disputados, com 7 gols e 3 assistências pelo Manchester City. Já no English Team, Foden tem 18 partidas, 6 assistências e 2 gols. Muito bom, Soler, é isso aí, muito bom mesmo. Agora a gente vai para aquele lado fã da Copa, o lado do torcedor apaixonado, mas não é um torcedor qualquer, é um espectador privilegiado, é um artista famoso. Quem é que você nos traz hoje empurrando a seleção brasileira ou uma outra seleção qualquer aí? Quem é que é em PDV? O ping-pong do RB no Qatar desta semana vale ouro, com o nosso mesa-tenista brasileiro Hugo Oyama. São 10 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, além de 1 prata e 4 de bronze. Uma referência no tênis de mesa e do nosso esporte, e que está empolgadão com a nossa seleção na Copa. Fala aí, Hugo Oyama! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Hugo Oyama do tênis de mesa. Eu estou muito confiante e torcendo muito para que o Brasil possa trazer o Hexa, né? Acho que o Brasil está bem preparado, a equipe está jogando bem, o Tite tem os seus jogadores na mão, né? Então isso é muito importante. Então agora o que a gente precisa fazer é passar energia positiva para que eles possam fazer bons jogos, né? Mesmo nas dificuldades aí terem cabeça fria, sabe, para que eles possam lutar por esse caneco aí, tá? Então, eu daqui do Brasil eu não vou poder estar lá acompanhando, né? Mas
aqui do Brasil, desejando todo sucesso aí para a equipe brasileira que possa realmente trazer com muita alegria esse caneco aí, o hexacampeonato mundial, beleza? Valeu! E para fechar o nosso time aqui do RB no Catar, semanalmente atualizando informações da Copa do Mundo para você, Felipe Melo, porque o Catar já está prontinho para receber todo o mundo, literalmente. E hoje o Felipe Melo nos conta o quê do país sede, do país anfitrião, Felipe? No podcast hoje o recado é para você que é colecionador. Este ano a Copa do Mundo do Catar não vai ter ingressos físicos. Quem gosta de colecionar as entradas vai ter que tirar um print. Isso porque, pela primeira vez na história do Mundial, os ingressos serão 100% digitais. Os bilhetes para o maior evento esportivo do mundo serão disponibilizados em um aplicativo exclusivo para os torcedores, que será lançado pela FIFA ainda em outubro. Os ingressos comprados serão carregados e ativados no momento em que os fãs entrarem nos estádios. A medida foi adotada para evitar fraudes, já que na teoria a segurança é maior com bilhetes digitais. Segundo a entidade máxima do futebol, até agora foram vendidos 2.700.000 ingressos. Restam ainda cerca de 400.000. Quem já comprou pode ainda comprar novas partidas. Cada torcedor pode adquirir no máximo 6 bilhetes por jogo e 60 no total. É isso, RB no Catar, mais uma edição para você, tá chegando a hora, a bola vai rolar e nós vamos continuar juntos aqui na programação da Rádio Bandeirantes, dentro do mundo dos esportes com o Fernandinho Fernandes. Estaremos juntos no próximo sábado mais uma vez, nos nossos canais digitais. Você pode nos acompanhar aí, perder um pedaço do RB no Catar? Vai lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o RB no Catar também está disponível no site radiobandeirantes.com.br, os canais digitais da Rádio Bandeirantes e pelas ondas do rádio sempre. Afinal de contas, Copa do Mundo é com a Bandeirantes desde sempre e Brasil, seleção brasileira, é com a gente também. Estamos juntos, empurrando o time do técnico Tite em busca do hexacampeonato. Até a próxima, valeu gente! RB no Catar.